Bom, como eu falei no vídeo anterior, vamos falar um pouco sobre a alimentação, então, sobre algumas características, né, ou características principais de alguns alimentos. Antes disso, é importante nós lembrarmos que existem basicamente três formas de arraçoamento. A mais comum é a alimentação na forma seca, né, é a forma tradicional realmente. Também temos a forma úmida. Lembra que eu falava em alguns vídeos atrás aí sobre a alimentação dos leitõezinhos na maternidade, a papinha. Papinha é tu pegar a alimentação seca, adicionar um pouquinho de água e vai ficar mais palatável para ele, mais fácil dele consumir. Eu não cheguei a brincar com vocês a respeito disso, mas vocês imaginem o que que é mais fácil para um animal consumir. O que que é mais fácil, seria mais fácil para nós. Supondo que a gente está naquelas gincanas de colégio, assim, e aí tem um prato que coloca um farofa e o outro prato coloca um mingau, por exemplo. O que que é mais fácil para nós comermos se nós tivermos que colocar as mãos para trás e não pode usar, obviamente, nem garfo nem faca. Tem que ficar com as mãos para trás e colocar a boca ali. Se a gente tentar comer a farofa ou a farinha, se for colocado num prato ali, tu coloca a boca, teu nariz está próximo da boca aqui, tu começa a comer aquilo, e aí começa a subir na tua narina, tu começa a espirrar, enfim, começa a tossir, vai para os teus olhos, né? Tu dá uma bufada ali, aquilo levanta um pó. Guardando as devidas proporções, é mais ou menos o que acontece se a alimentação for na forma seca, na forma convencional, vamos chamar assim, para os suínos. Ele tem que meter a cara e a boca fica bem perto do focinho, dependendo da raça, ele tem um focinho maior ou menor. Já a úmida aqui, na nossa representação, é como se a papinha é como se fosse um mingau. Tu coloca as mãos para trás, é muito mais fácil a textura do mingau, para tu fazer esse consumo ali, tá? Ou tu pegar aquela farofa e umedecer, ficar aquela paçoca, vamos chamar assim, é mais fácil de tu conseguir fazer ingestão. Então, para os leitões tem isso, né? Dependendo da fase, a gente tem alimentação seca, depois temos também alimentação úmida ou alimentação líquida. Eu nunca tive a oportunidade de visitar uma granja que tivesse alimentação toda líquida, né? Fornecimento toda na forma líquida. Existe granja, geralmente na Europa e Estados Unidos, que fazem esse tipo de fornecimento. Então, eles têm os equipamentos necessários para fazer o fornecimento da dieta na forma líquida, é como se fosse uma sopa. Fica com uma cor assim, parecido com leite com chocolate, um achocolatados. Fica mais ou menos naquilo ali. Os alimentos precisam ser finamente moídos, depois tem que ser misturados com água. Os alimentos que eu me refiro são os ingredientes, certo, pessoal? Todos os ingredientes. De uma forma bem, numa forma bem farelada, na forma de pó praticamente. Imagine assim, se vocês fossem pegar um que está muito na moda hoje, né? O cara que é mais atleta, vou comprar um whey para tomar o meu whey ali e tal. Tu coloca água, bate no liquidificador, ou tu coloca uma banana, coloca o whey, coloca leite, bate no liquidificador ali e é aquela textura, mais ou menos assim que vai ficar na alimentação líquida. Ou tu fazer um achocolatado também, coloca leite, coloca o chocolate ali em pó, coloca uma banana, por exemplo, bate aquilo ali, pronto, tem uma batida ali. Alguns falam vitamina também, né? E aí, nesse caso, é semelhante ao que fica na alimentação líquida. É aquele tipo de textura, só para vocês estarem. É algo para o animal tomar, só para vocês terem uma ideia, assim, de como funciona, né? E essa alimentação líquida é fornecida de modo automático também, é tudo por equipamentos, e cai numa canaleta para os animais, em que eles fazem então o consumo como se fosse uma sopa. É bem fácil o consumo para eles. Mas isso tem todo um custo, né, de implantação do sistema, de manutenção do sistema. Uma empresa que faz muito isso, a Big Dutchman, se vocês procurarem depois na internet. Big Dutchman é uma empresa alemã que faz tem esse tipo de tecnologia, por exemplo, mas é óbvio que não é para qualquer um ter um sistema desse. A grande vantagem é a facilidade, né? É igual quando a gente toma uma sopa ou come uma comida que tenha que usar bastante garfo e faca e moer bastante, mastigar bastante. O processo de mastigação, ingestão, digestão e metabolização é mais lento. Na alimentação líquida, numa sopa, por exemplo, num caldo, é muito mais rápido. Então, guardadas as devidas proporções,
são mais ou menos as vantagens que tu vai ter no fornecimento dela na forma líquida. Repito, não é comum. Eu não conheço no Brasil granja que utilize esse sistema. Infelizmente, eu nunca pude visitar uma, não conheço. Formas físicas da dieta, geralmente, como eu falei para vocês, a gente fornece na forma seca, tradicional e farelada. Mais comum de encontrar nas granjas é farelada. A pelletizada, geralmente, é fornecida para os leitõezinhos. Por quê? Justamente por aquilo que eu falei, para facilitar para eles o consumo, a apreensão do alimento e o consumo. Comparando as duas aqui, para ficar mais fácil de entender, é como se tivesse, de novo, um prato com farofa, outro prato com arroz, grãos de arroz. Qual que é mais fácil da gente consumir? Apreender o alimento com a boca e poder consumir? O arroz, né? O grão de arroz. Mais ou menos guardando as devidas proporções que nós temos aqui. Claro que a pelletizada, como tem um processo a mais, ela é mais cara do que a farelada. O que eu preciso para poder preparar uma ração farelada aqui, que eu vou dar para os animais? Basicamente, eu tenho que ter um mecanismo que me permita definir as quantidades. Nesse caso, uma balança a gente utiliza. Então, tá, uma balança. Eu preciso fazer em alguns ingredientes uma modificação física neles. Por exemplo, o milho a gente não fornece direto o grão, a gente faz a moagem. Por que que o milho já não vem moído para a fábrica de ração? Por que que o milho chega na forma do grão? É uma forma que tem de proteção dos nutrientes que estão ali dentro. No momento que tu abre o grão, tu já expõe a oxidação, já começa a expor os nutrientes ali ao contato, por exemplo, com bactérias, se for o caso, contato com fungo, se acontecer de tiver. Então, quando ele está com a casca, ele está protegido. No momento que ele é aberto, ele tem que ser processado o mais rápido possível. Então, por isso que, via de regra, as fábricas de ração recebem já o milho seco, pronto para ser processado, que é o quê? A moagem. Então, eu tenho que ter o moedor também. Então, eu vou ter que ter a balança e vou ter que ter um moedor. E o que mais que eu preciso? Falta só mais uma coisa, que é um misturador, para poder ir misturando todos os ingredientes ali, nutrientes. Então, nesse caso, a fábrica de ração, para produzir essa dieta farelada aqui, vai precisar uma balança, né, para tu poder acertar as quantidades, baseado na formulação. É como se fosse uma receita de bolo, basicamente. Tu vai seguir a receita. No caso aqui na fábrica de ração, tu vai seguir a formulação. Então, cada ingrediente, se tu vai fazer um bolo, por exemplo, em casa, ele tem ali, ó, vai colocar tanto de farinha, tu vai colocar tanto de fermento, tu vai colocar tanto de óleo, de manteiga, enfim, o que tu for utilizar ali, um pouquinho de cada um, em quantidades definidas. Eu sei que tem muita gente que tem prática já faz a olho, mais ou menos, né? Mas se tu vai seguir uma receita da internet, sei lá, uma receita de um livro, tu vai ter que seguir aqueles passos ali, com algumas adaptações quando necessário, né? E aqui não é muito diferente, tu vai ter os teus ingredientes, tem que saber quanto misturar de cada um. Isso está na formulação que o nutricionista já fez. E aí, no caso, alguns vão ter que ser processados, por exemplo, eu já citei o caso do milho, o caso do sorgo também, vai ter que ser moído. E aí é feita essa moagem, é feita a pesagem, é feita a mistura no misturador e aí depois é feito o ensacamento, para depois ser conduzido então até a fábrica de ração, ou em alguns casos não, desculpa, ser conduzido até a granja. Em alguns casos o caminhão já leva, não, então não vai ensacado, vai dentro daquele caminhão que eu já mostrei para vocês antes, a gente já falou, que vai abastecer os silos que ficam próximo à cerca, que faz a proteção, né, que faz o cercamento de toda a granja. Então aquele caminhão, se é um graneleiro, vai levar já esse a dieta pronta, é só chegar lá e transferir para dentro do silo. Se não for assim, se tem que levar para dentro de um, vamos chamar assim, de um depósito, de um almoxerifado dentro da granja, então ele é levado ensacado. Então depende muito como é feito. E a pelletizada, pessoal, além dos equipamentos que são necessários para fazer, preparar essa dieta farelada, tem também a máquina pelletizadora, né? Esse pelletizadora que é semelhante ao que é feito nas rações para outras espécies também. A pelletizadora vai fazer com que os grãos fiquem
com que as partículas fiquem aderidas, né? Então tu vai ter, teoricamente, uma forma mais fácil do animal depois apreender o alimento e fazer o consumo. A pelletizada tem a vantagem disso, de ser mais palatável, mais fácil de consumir. A desvantagem é que tem um custo adicional. Não basta ter os outros equipamentos, tem que ter também uma máquina pelletizadora. E uma outra forma, que eu não vou colocar aqui, porque não se aplica diretamente para suínos, é a extrusada, né? A extrusada é muito usada, por exemplo, para peixes, é muito usada em alguns casos para pets. Então entra aí mais uma máquina que é uma extrusadora também, que aí já entra a água, a temperatura também, né? E entram outros, prensagem, entram outros fatores que são também importantes. Mas enfim, aqui nós vamos falar, estamos falando da farelada e da pelletizada. Tipos de alimentos, então. Bom, nós temos os alimentos energéticos, de origem vegetal, de origem animal, os proteicos, de origem vegetal, de origem animal, os alimentos volumosos. O que são alimentos energéticos? São aqueles que fornecem energia, óbvio, né? São aqueles que têm menos de 20% de proteína bruta na sua composição, porque se eles tiverem mais de 20% ou mais são classificados como proteicos, certo? Os volumosos são aqueles que têm acima de 18% de fibra bruta. Então, energético, menos de 20% de proteína bruta. Os proteicos, de 20% para cima de proteína bruta. Os volumosos, mais de 18% de fibra bruta. Lembram lá da nutrição? Então, isso aqui. Suplementos minerais e vitamínicos, né, eles, como o próprio nome diz, eles suplementam os minerais e as vitaminas que faltam nos alimentos que nós vamos utilizar aqui como energéticos, proteicos e volumosos. E uma outra classe de alimentos que às vezes o pessoal negligencia é a água. A água é fundamental. Lembra que nós falamos lá em condições essenciais da criação de suínos e a água era um deles? A água tem que ter em abundância e de qualidade. E a água usada para, nesse caso aqui, para dessedentação dos animais, para alimentação deles, e tem que ter água na granja também para fazer a limpeza das instalações. Não esqueçam disso. A água é fundamental. Água de qualidade. Eu acho que até já comentei com vocês isso, mas se não eu vou repetir. Se vocês chegarem para visitar uma granja e aí forem até o bebedouro do suíno, independentemente da categoria que for, você chega lá no bebedouro e perguntam para o tratador: tô com sede, posso tomar aquela água ali do bebedouro? E ele disser: não, aquela água ali é dos porcos, entre aspas, é dos porcos. Toma água lá no escritório, lá na sede, que aquela água lá é boa. Óbvio que alguma coisa está errada, né? Se está dando uma água ali para os animais que tu não confia, algum problema tem. E como que tu espera que o animal tenha um bom desempenho se a água que ele está recebendo não tem boa qualidade ou não tem uma qualidade confiável? Ah, pode ter rato morto na caixa d'água. Imagina que absurdo. Imagina. Aquela água da caixa d'água dos animais não é limpa faz muito tempo. Ou então não foi tratada com cloro. Pô, puxa vida, né? Como é que tu vai esperar que o animal tenha um desempenho satisfatório se não tiver um alimento, pelo menos um alimento de qualidade? Então é um absurdo. Mas tem que ter muito cuidado com a qualidade da água, assim como todo alimento que vai ser fornecido para ele. Então não pode ser negligenciada a água. E importante lembrar uma coisa também, a gente vai falar isso depois no manejo sanitário. A água pode ser um grande vetor, não um vetor, desculpa, um grande veículo para a transmissão de doença. Tu quer matar os animais é colocar um veneno na água. Assim como muitas vezes tu quer tratar os animais, tu coloca algum produto lá na água para poder fazer o fornecimento daquele remédio então para todos os animais, daquele galpão, por exemplo. Então a água tem que ser tratada com muito cuidado, pessoal, com muito critério. Ela é fundamental, muito importante mesmo. Principais alimentos energéticos, então, olha só, não poderia ser diferente, o milho, um semelhante a ele, o sorgo. E aqui eu estou falando de alimentos energéticos, né, de origem vegetal. Milho, sorgo, farelo de arroz, que pode ser um subproduto, então, da obtenção do óleo de arroz. Nós temos aí o farelo de arroz integral, nesse caso aqui, ainda não foi retirado o óleo, é o farelo de arroz desengordurado, aí sim, produto obtido a partir da obtenção, produto que tu tem a partir da produção do óleo de arroz. Farelo de arroz desengordurado, também chamado FAD, né? Também pode estar aqui a querela de arroz, que é outro subproduto que tem
ou coproduto da produção do arroz para a alimentação humana. Farelo de trigo, a gente já falou sobre ele, a importância que tem lá no final da gestação, né, chegando ao parto, por ser um alimento que tem um bom teor de fibra, embora ele seja classificado como energético e não um alimento fibroso, ele tem em torno de 11% de fibra, mais ou menos, mas é um alimento de boa qualidade. Se tem à disposição na granja, ele pode ser utilizado. E também nós temos as gorduras e os óleos, né? Os óleos de origem vegetal. Então tu pensa, do milho eu posso ter o óleo de milho, do arroz posso ter o óleo de arroz, da soja eu posso ter óleo de soja, assim por diante. E as gorduras, as gorduras pode ser a banha, posso utilizar como fonte de energia para os animais, posso utilizar sebo, posso utilizar outras fontes. Obviamente que vai ter que passar por um processamento, vai ter que ser aquecido para produzir uma boa mistura. Tem que se cuidar muito, e eu acho que eu não falei isso para vocês, né? Acho que eu não falei antes. Mas tem que cuidar muito, principalmente no verão, quando tu fornece a gordura, porque assim, ó, quando a gente quer manter o consumo dos animais, consumo energético no verão, lembrando que eles são animais que não ruminantes e consomem em função da energia, às vezes eles consomem o alimento que ele gera, principalmente quando a principal fonte energética é carboidrato e não tem gordura na dieta, aquilo aumenta muito o incremento calórico e o animal para de comer. Porque imagina, tá dando desconforto, ele tá comendo, tá aumentando o calor, ele para. Uma forma que eu tenho, e aí isso aí vai impactar onde? No consumo energético dele, na exigência energética, não vai ser atingido e consequentemente vai afetar o desempenho dele. Uma forma que eu tenho de fazer com que ele mantenha o consumo energético sem aumentar o incremento calórico dele é justamente usar a gordura. A gordura vai dar energia para o animal, mas não tem esse alto incremento calórico, porque o processo de metabolização vai ser mais simples do que todas as etapas que vai ter que ter para fazer depois a quebra do carboidrato. Então a gordura é uma fonte mais imediata de energia. Só que, claro, quando eu utilizar a gordura, principalmente no verão, qual o cuidado que eu tenho que ter? O limite que eu vou utilizar, eu estou falando aí 2, 2,5%. Agora eu lembro, eu era para ter falado isso para vocês, pessoal, quando a gente falou lá da importância da gordura para fornecer para a fêmea no final da gestação e durante a lactação. Então pensem em todas aquelas vantagens que a gente falou lá, do leitão nascer mais pesado, ter uma leitegada mais uniforme, um colosso de melhor qualidade, um leite de melhor qualidade também, e a fêmea saindo em melhores condições para a próxima reprodução. Lembrem que aquela gordura, a quantidade que a gente vai usar lá, a gente está falando aí em torno de 2, 2,5%, mais ou menos, não muito mais do que isso. E se for no verão, e aí voltando ao que eu estou falando aqui, né, para manter o consumo calórico do animal e utilizando a gordura, tu vai utilizar a gordura, mas tem que utilizar sempre, principalmente no verão, um antioxidante, porque senão a gordura vai oxidar, entra em processo de peroxidação e aí fica aquele cheiro de chulé, um gosto de chulé, né, e os animais não vão comer. Vão comer só em último caso, é horrível, é um cheiro horrível, um gosto horrível também. Então, tem que ter um antioxidante quando a gente fornece gordura, principalmente no verão, certo? Então não esqueçam isso. O milho, para quem não conhece, claro que eu estou brincando, né? Tá aqui, ele dá em espiga, vocês estão vendo aqui a espiga do milho bem bonito. E essa espiga coberta por uma palha, aqui a gente levantou a palha para fazer a foto, né? Mas é isso que se busca, um milho bonito e tal. Ele tem em torno de 3.500 quilocalorias de energia digestível por quilo, de 7,69% de proteína, então, portanto, vejo que não é um alimento proteico. E ele tem baixo valor biológico. O que significa isso? Ele não tem um balanço adequado de todos os aminoácidos. Ele é deficiente em lisina e triptofano. Sendo deficiente em lisina e triptofano, é um dos fatores que mostra que eu não posso só utilizar o milho. Ele está deficiente, além de ele, que vocês vão ver mais adiante, ele também tem baixa concentração de minerais e de vitaminas, ele também tem baixa lisina e triptofano. E lisina, principal aminoácido limitante para suínos, é o primeiro limitante para suínos, então tem que ter um cuidado bem grande, né? Então, o milho é deficiente em lisina e triptofano, portanto, não tem um alto valor biológico. Aqui é como se encontra a planta do milho, né? Ela é uma gramínea de folha estreita, folha comprida,
tem aquele pendão bonito lá na frente, lá em cima, e as espigas, então, elas são formadas aqui ao longo do caule da planta, ó, como vocês podem ver, né? Ficam cobertas, então, com a palha. Aqui já está, né, já pronto para fazer a colheita, já fica seco dessa forma aqui. E notem que estava protegido pela palha, tá? Mantém toda a sua estrutura ali no caso, né? Aqui é o milho verde, aqui o milho já colhido com menos umidade. Aí vem a colheitadeira e vai fazendo como o próprio nome diz, a colheita. O grão do milho, pessoal, ele é composto basicamente por essas três partes, essas duas partes aqui. Basicamente essa parte do meio, que é o embrião, e a parte dessa casca por fora aqui é o endosperma. Esse endosperma responde mais ou menos por 82% do peso total do grão, e o embrião aqui por volta de 11%. Ele tem amido, em torno de 87%, endosperma, né? 7,9% de proteína e 0,8% de óleo. Agora aqui, ó, aqui no embrião é onde tem a maior concentração de óleo, ó, 33,5% do óleo está aqui. E aí tem um outro tipo de milho, esse aqui então, ó, que é o chamado o milho alto óleo. Olhem a diferença no tamanho do embrião do milho convencional, ó, que tem 13,2 a 13,5% de óleo aqui, e o milho alto óleo, que tem até em torno de 5,5% de óleo na base da matéria seca, com 13% de umidade, é 5 aqui, ó. Olha o tamanho do embrião aqui no milho alto óleo, ó, em comparação a esse. Claro, se fosse utilizar esse grão aqui, grão não é igual a semente, não esqueço, mas se fosse usar esse grão como semente, é aqui que ia começar o processo germinativo, a partir do que tu tem no embrião, né? E pela quantidade de energia que ele vai dispor aqui, pela quantidade de óleo, né? Então aqui é onde tem a maior quantidade de óleo. Por que eu chamo a atenção disso? Porque é aqui também que os fungos, os carunchos vão atacar primeiro. Olha aqui, ó. Pegando esses grãos de milho, olha onde que o caruncho atacou. A cadela tá brava. Tá latindo lá na garagem, lá na frente. É aqui que o caruncho vai atacar primeiro. Por quê? Porque é aqui que ele vai encontrar a energia, aqui que ele vai encontrar o óleo. Não é trouxa, né? Só que a partir do momento que o caruncho ataca aqui, os insetos atacam aqui, abre porta de entrada para os fungos. E aí tu tem os chamados grãos ardidos aqui, ó. Ele ataca principalmente naquela parte do embrião, na parte central aqui. Aqui vocês têm grãos brotados. Isso aqui são grãos avariados que tu encontra, né, quando vai separar os grãos de milho para utilizar depois na alimentação. Grãos ardidos quer dizer que tiveram a presença de fungos e pode vir a ter micotoxinas, né? Grãos brotados, os grãos xoxos, esse aqui na peneira, quando tu coloca ar na peneira, eles vão acabar voando, eles vão saindo. Grãos quebrados também. E grãos carunchados, porque, repetindo, é aqui que os carunchos atacam, os insetos atacam, abre porta de entrada para os fungos, e aí tu tem o problema dos grãos ardidos, e o risco de micotoxinas, que é um problema bastante grande dentro da granja. Atacam bem onde fica o embrião, porque tem bastante óleo, não são trouxas, né? Aqui algumas contaminações que acontecem no milho, aqui por fusário, é uma foto típica de fusário, aqui aspergilos, ó. Aqui por penicillium e aqui o nigróspora. Esses fungos podem vir a produzir uma série de micotoxinas, entre elas, por exemplo, a aflatoxina, causada pelos aspergilos, que causa uma série de problemas para os suínos, né? As micotoxinas são muito prejudiciais, elas podem levar, inclusive, à morte dos leitões, dependendo da concentração e dependendo da fase de vida deles. Algumas, como a zearalenona, por exemplo, ela faz com que os animais, leitõezinhos, lá na creche, as fêmeas comecem a apresentar sintomas de cio, sendo que não teria como. A vulva fica edemaciada, os animais ficam saltando uns nos outros. Isso causado pela micotoxina chamada zearalenona, que é causada por um fungo também. Os alimentos energéticos, nós temos também, assim como o milho, temos o sorgo. Notem que a composição de energia é parecida com o milho, 3.300 quilocalorias de energia digestiva por quilo, de 9 a 11% de proteína, e tem a presença do tanino como seu fator antinutricional. O que é o tanino? Aquela substância que eu falei para vocês, que ela é adstringente, que deixa o gosto amargo, que vai fechando a boca assim. Por quê?
O sorgo tem o tanino porque ele dá em pendão, diferentemente do milho, que é numa espiga coberta com uma palha, esse aqui dá num pendão, esse pendão fica muito exposto, né, na planta, lá na lavoura, e se não tivesse tanino, os pássaros iriam atacar. Então, não posso desconsiderar a presença do tanino como substância astringente para suínos, principalmente o sorgo alto tanino, que além de tudo pode se tornar tóxico. Então tem que ter um cuidado, tem o alto tanino, o médio tanino e o baixo tanino. A gente deve optar sempre que possível por uma variedade ou cultivar que te dê o baixo tanino para alimentação dos suínos. E a gente já viu, ele pode ser usado em substituição parcial ao milho, por exemplo, na dieta. Outro alimento energético, pessoal, aí já começa a diminuir bastante o teor de energia, ó, é a mandioca. Né? A mandioca tem em torno de 1.200 quilocalorias de energia digestível por quilo e só 1% de proteína bruta. Tem muita água a mandioca, né? A mandioca, vocês notem aqui, ó, ela é uma raiz e na sua forma estrutural, quando ela está inteira, assim, a raiz não tem problema. Quando tu corta a raiz, como é o caso aqui, ó, que começa o processo de oxidação, ocorre a ativação de compostos que até então estavam inativos, são os compostos cianogênicos, linamarina e lota-australina. Esses compostos aqui se ligam às chamadas metaloenzimas dentro do organismo do animal, que são enzimas responsáveis pelo transporte de oxigênio. E se o animal estiver comendo essa mandioca que não foi tratada termicamente, infelizmente ela é esses compostos são termoláveis, por isso que ela é picada, ela é cozida ou ela é frita. No nosso caso, né, a gente quando come no RU, por exemplo, tu nunca vai comer a mandioca crua, tu vai comer ela cozida ou frita. Por quê? Porque é a forma que tem de eliminar esses compostos aqui e também porque deve ser bem amarga, né, tu comer a mandioca crua. Então não deve ser fornecida para o suíno. Ah, mas eu conheço um cara lá perto da minha propriedade, lá para fora, que dá direto mandioca para os bichos. Olha, para os suínos. Então ele está tendo sorte de ser uma que tem baixa concentração desses compostos, mas ele pode matar por cianose, semelhante a cianose, por asfixia, se fornecer essa mandioca sem o devido tratamento. Às vezes o pessoal fornece para os leitões e aí o pessoal diz, ah, mas não acontece nada. Por quê? Porque ela foi picada, foi deixada ao sol por um determinado período e o sol tem um efeito importante aqui, que é um efeito termolábil. Ele consegue eliminar uma boa parte desse composto aqui pelo efeito da temperatura. O sol vai incidir ali. E quem aprendeu isso foram os índios, né? Os índios descobriram que tem a mandioca brava e a mandioca não tão brava. A mandioca brava tem um alto nível desse composto aqui. E descobriram da pior maneira possível. Acho que eu já comentei sobre isso, né? As pessoas começaram a cortar a mandioca e comer crua e, e acabaram morrendo. E aí o pessoal descobriu que cortando a mandioca e deixando exposta ao sol por mais ou menos uma semana, já se eliminava esses compostos e não tinha mais problema de consumir in natura. Mas o ideal é que ela seja processada, no caso para suínos aqui que ela seja tostada e aí picada e fornecida, picada e moída também para fornecer juntamente na dieta. Obviamente que quando se tem à disposição, ninguém está dizendo que vai plantar mandioca só para fornecer para suínos, não é isso. Mas se tem à disposição, né, por que não utilizar? Mas só não esqueçam que tem um baixo nível proteico e um baixo nível de energia também. No momento de balancear a dieta, vai usar um pouquinho só, não muito. Farelo de trigo, né, nós falávamos antes, uma outra gramínea, ó, vocês podem ver aqui, que ele é muito bonito, um campo de trigo fica um campo dourado, o vento bate e aquilo vai dar um visual muito bonito, né? Muito bacana quando tu olha um campo de trigo. E nós somos um estado que produz, juntamente com a Argentina, aqui o Uruguai produz trigo. Claro que a função nobre do trigo é o fornecimento de farináceos para a nossa alimentação, mas o farelo pode ser utilizado sim na alimentação. Ele tem aqui, ó, eu falei em torno de 11%, né? Pode ser em torno de 10, 11% de fibra, tem em torno de 16% de proteína e 3.150 quilocalorias de energia digestível por quilo. Lembrando que ele tem aquele efeito laxativo. Ele tem um custo de produção, ele tem um custo de aquisição mais caro que o milho e do que o sorgo. Também é um dos motivos porque ele não é muito utilizado. Sabe que o Brasil hoje está importando trigo também, né? Importando farinha também.
Farelo de arroz. Bom, nós estamos num estado produtor de arroz, né? E nós temos um dos produtos do arroz, o farelo de arroz integral, o FAI, que tem aí 3.256 quilocalorias de energia digestível por quilo, 12% de proteína, também tem um bom teor de fibra, 11%, e tem um alto teor de gordura, 12% de extrato etéreo. E, obviamente, tem fácil rancificação. Então, tem que ter muito cuidado por esse alto nível de gordura aqui. Também, vai usar o farelo de arroz integral, é o mesmo cuidado que nós temos que ter com a gordura. Tem que usar um antioxidante, principalmente no verão, para evitar o processo de peroxidação, de rancificação. E a qualidade dele é variável, dependendo da quantidade de óleo que está presente no farelo de arroz integral, que vai alterar essas concentrações aqui que a gente está falando. O farelo de arroz desengordurado, o FAD, é o produto que tem a partir da extração do óleo. Então, produzir o óleo de arroz, tu vai ter uma torta, essa torta vai ser seca, vai ser também moída, e tu vai ter o farelo de arroz desengordurado, que tem em torno de 2.500 quilocalorias de energia digestível por quilo, 16% de proteína bruta, notem que ele concentra mais, né, em relação ao integral, 16% de proteína bruta, 11,4% de fibra, e aí só 2% de extrato etéreo. E a qualidade dele é variável também, dependendo, né, da quantidade de óleo que está presente, dependendo do quanto foi extraído. Mas é um produto que se tem à disposição aqui na região e que pode ser usado na alimentação de suínos, sem problema nenhum. Geralmente é utilizado juntamente com milho, com sorgo. Também temos as gorduras e os óleos, né? Eu falei antes para vocês, é uma fonte de energia de maior concentração, para que vocês tenham uma ideia, varia de 7.500 a 8.000 quilocalorias de energia digestível por quilo. Uma das grandes funções da gordura é o efeito palatabilizante, né? Como acontece nos alimentos que a gente costuma comer também. Quando a gente está com algum problema e está no hospital lá, te dão uma alimentação sem gordura, tu diz, bah, isso aqui é comida de hospital mesmo. Por quê? Porque não tem gosto nenhum. O que dá o gosto, o que dá um paladar agradável, justamente é a gordura, né? E nesse caso aqui, ela entra com a função de ser palatabilizante. Além de tudo, ela agrega melhor as partículas, ela deixa as partículas menos pulverulentas. Então, lembra que eu falei antes da dieta farelada, que ela tinha essa desvantagem, né? O animal ter que comer com a boca direto, e essa boca perto do focinho, ele pode ficar espirrando, tossindo. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Tu está fornecendo a gordura, ela agrega melhor as partículas dessa dieta farelada, e com isso facilita também a apreensão pelo animal, além de deixar também um gostinho característico. Por isso se diz que melhora, faz a melhora física da ração. E também com isso aumenta a palatabilidade. É uma vantagem que tem. Não esquecendo de, no verão, principalmente usar um antioxidante, quando a gente está usando a gordura e o óleo, para evitar um processo de peroxidação, não deixar com cheiro de chulé, por exemplo. Ficar rançoso, como se diz, né? Outros alimentos energéticos, a gente já comentou um pouquinho da mandioca, mas também tem a beterraba açucareira e forrageira, cana-de-açúcar, melaço de cana, batata doce, abóbora, chuchu, citros. O que eles têm em comum? Bastante água, né? Bastante água, baixa concentração de matéria seca. Mas é aquele negócio, ninguém está dizendo que vai produzir esses alimentos aqui para fornecer para suínos, mas se tem na propriedade, ela pode ser utilizada para complementar o restante da alimentação, não negligenciando na dieta dos animais e utilizando como um complemento, principalmente na fase de terminação, que eu falei para vocês que os suínos já toleram alimentos com palatabilidade variável, com sabor variável também. Vamos falar um pouquinho dos alimentos proteicos. O principal representante dos proteicos, assim como o principal representante lá dos energéticos é o milho, dos proteicos é a soja. A soja tem 37% mais ou menos de proteína bruta, pode ter soja que tem mais proteína, outra um pouco menos, porém uma proteína de alto valor biológico. Lembra que o milho era deficiente em lisina e triptofano? Pois a soja não é deficiente. A soja tem um alto valor biológico, um bom balanço de aminoácidos e vem a complementar aqueles aminoácidos que estão faltando lá no milho. Então não é só pensar assim, o milho entra como energia, a soja entra como proteína. Não, eles se complementam também pelos aminoácidos. Isso é bem importante, né? Porque quando fornece proteína para o animal, na verdade, está pensando nos aminoácidos que estão sendo fornecidos, que é o que realmente o animal vai utilizar, né? Grande parte.
Grão de soja, a soja é uma leguminosa, diferentemente do milho, que é um alimento, que é uma gramínea, uma leguminosa. Então, tu vai obter as vagens e das vagens vai ter os grãos, então, aqui, que tem essa ligação, como se fosse um umbigo aqui, né, que faz a ligação com a vagem. Infelizmente, ela tem uma série de fatores antinutricionais. O principal deles, o fator antitripsina. Ele atua justamente, como o nome diz, em cima da tripsina. Ele faz com que o organismo entenda que não está produzindo tripsina suficiente, porque ele bloqueia a ação. A soja bloqueia, e o fator antitripsina bloqueia a ação da tripsina. Qual é a importância dela? A tripsina, ela está na forma de tripsinogênio e é ativada pelo ácido clorídrico lá no estômago, e depois autocataliticamente ela vai se autoativando, de tripsinogênio a tripsina, e ela também é responsável por ativar outras enzimas. Quando ela é bloqueada pelo fator antinutricional, aqui, o antitripsina, o organismo entende que não está produzindo o suficiente e começa a produzir mais e mais e mais. Existe um gasto energético para isso, e em alguns casos pode levar até uma atrofia de órgãos, como o pâncreas, por exemplo. Também tem o fator hemaglutinina, as lectinas, não é lecitina, tá, pessoal? Lectinas, que é um fator que causa essa aglutinação das hemácias. Fator bociogênico, que causa o chamado bócio ou papeira. Fator flatulência, o próprio nome diz, produção de gases, né? Os animais ficam soltando pum, ficam se sentindo desconfortáveis. E compostos com atividade estrogênica também, que é um outro fator presente aqui como antinutricional na soja. Felizmente, esses fatores aqui são termoláveis. Através da temperatura, do aquecimento, tu consegue inativá-los. Por isso que não se deve fornecer soja crua. Não se deve fornecer soja crua para suínos, porque tu pode ter essa série de problemas aqui. Pode ter mais ou menos concentração de fatores antinutricionais, certo? Dependendo da quantidade que o animal consome, o efeito pode ser bem impactante no organismo dele e, obviamente, vai afetar a saúde e vai afetar o desempenho deles também. Bom, a soja, como que eu sei que o tratamento térmico dela foi adequado? Existem duas formas, uma chamada índice de urease. A urease, pessoal, ela é uma enzima que está presente na soja e ela tem uma atividade semelhante ao fator antitripsina. Desculpa, a urease não está presente na soja, mas é um índice que eu trabalho no laboratório, é uma enzima que eu uso no laboratório e que tem uma atividade semelhante ao fator antitripsina. Então, se ela estiver em alta atividade, significa que o fator antitripsina também está em alta atividade. Se a urease estiver em baixa atividade, significa que o fator antitripsina também está em baixa atividade. Então, quando eu faço o índice de urease no laboratório, ele tem que dar entre 0,05 e 0,3. Se der abaixo de 0,05, significa o quê? Que a tostagem da soja foi excessiva, a tal ponto de deixar a soja com aquela reação de Maillard, reação de caramelização, a ponto de desnaturar a proteína. Se for acima de 0,3, significa que a tostagem foi insuficiente para inativar o fator antitripsina. Então tem que ficar na faixa entre 0,05 e 0,3. Tá? De 0,05 em diante até 0,3 é tranquilo, pode ser consumida essa soja. Quando se faz a prova disso? Quando eu faço a digestibilidade também da proteína, ou a solubilidade da proteína em hidróxido de potássio a 0,2%. É para verificar justamente se a proteína está em boas condições, tem que dar acima de 80%. São testes feitos em laboratório, teste rápido. Por que eu chamo a atenção de vocês nisso aqui? Tem que dar, então, índice de urease entre 0,05 e 0,3 e a digestibilidade acima de 80%. Porque quando chega uma carreta na fábrica de ração, já com o farelo de soja, ele pronto para fornecer lá nas dietas para os animais, pronto para ser misturado, a carreta vem do processador e ela chega primeiro no local, antes de descarregar, é feita a calagem. Se vai lá e retira vários pontos de amostragem daquela carreta cheia do grão de soja, leva no laboratório e faz ali, leva em torno de 1h30, mais ou menos, o índice de urease e a digestibilidade da proteína ou a solubilidade em hidróxido de potássio 0,2%. Se estiver fora dessa faixa aqui, aquele carregamento todo, ele é mandado de volta. A fábrica não aceita. O caminhoneiro vai ficar bravo, o carreteiro lá vai ficar xingando Deus e todo mundo. Paciência.
eles não vão deixar descarregar essa soja se não tiver dentro dessa faixa. Então, quando ela chega para a fábrica de ração, antes do laboratorista receber, ele já olha o laudo ali que diz que a soja foi tostada, quando foi tostada, qual a temperatura de tostagem, por quanto tempo, e já diz lá que o índice de urease deu, sei lá, 0,2 e que a digestibilidade da proteína é de 83%, por exemplo. Mas eles fazem uma contraprova no laboratório para ter certeza de que está em condições. Isso é bem importante. E repito, daí a importância de não fornecer soja crua para os animais. Aqui mostrando os grãos de soja, né? Eles ficam dentro da vagem, aqui está o processo ainda na fase vegetativa, né? Aqui a planta da soja, bem diferente do milho, você nota que é folha larga em vez de ser folha estreita, é arbustiva, não é na forma ereta como acontece com o milho e com o sorgo. E aqui quando está pronto para colheita, né? Caem as folhas, fica assim sequinho, os grãos estão protegidos dentro da vagem aqui, estão ligados através, vamos brincar, como se fosse um umbigo aqui, né? Ligado dentro dessas vagens, assim. Então é também uma lavoura que aí entra a colheitadeira, que você já deve ter visto na televisão, entra a colheitadeira lá e vai retirando esses grãos aqui todos, né, de uma forma bem rápida e eficiente também, quando a máquina está bem regulada. Outros alimentos proteicos de origem vegetal, nós temos os farelos de algodão, farelo de amendoim, farelo de girassol, farelo de mamona, farelo de canola. São os produtos que têm a partir da extração do óleo de algodão, óleo de amendoim, óleo de girassol, óleo de mamona e óleo de canola. Cada um deles com a sua composição. Eu não vou entrar em detalhes aqui, pessoal, mas vocês encontram isso naquelas tabelas que eu mostrei para vocês. Também tem na internet, se vocês procurarem a composição, se vocês tiverem interesse. Mas se tem à disposição, ele pode ser utilizado também na dieta dos animais. Aqui, alimentos proteicos de origem animal. Isso também é importante considerar. O que eles, em geral, têm? Baixo nível do aminoácido triptofano, um balanceamento inadequado de alguns aminoácidos, ou seja, baixo valor biológico. Alguns, como a farinha de carne e osso, têm excesso de cálcio. Isso tem que ser considerado. Se tu vai usar farinha de carne e osso, tem que levar em conta lá aquele fosfato bicálcico ou calcário que está sendo utilizado para não deixar ficar um excesso de cálcio para os animais, tem que atender só a exigência. Geralmente, eles são subprodutos da indústria de bovinos, de suínos, de aves e de peixes também, né? Então, durante o processamento dessas carnes aqui, tu vai acabar obtendo esses alimentos proteicos de origem animal, que inclui aí farinha de sangue, por exemplo, né, pela coleta do sangue, a gente já falou sobre isso. Do suíno eu posso ter a farinha de sangue, do bovino também, assim como farinha de carne e ossos, assim como farinha de vísceras, por exemplo, né, farinha de carne, a farinha de penas e vísceras hidrolisadas, no caso das aves, farinha de penas hidrolisadas, farinha de peixe também, ou farinha de pescado, não são sinônimos aqui. O pessoal que trabalha com peixe sabe melhor do que eu isso. A farinha de pescado é aquela farinha que é obtida a partir do que sobra quando tu faz a filetagem do peixe. Tu tira o filé do peixe, sobra o quê? O espinhela, aquela, né? Vamos chamar a coluna do peixe, a espinhela. Vai ter também a cauda, a cabeça, a escama. Tudo isso entra na composição da farinha de pescado. A farinha de peixe é produzida, como se diz, a partir do peixe mesmo, né? A farinha de peixe mais famosa do mundo e mais cara vem do Chile, obtida a partir das fazendas de salmão. Tu obtém uma farinha de peixe de ótima qualidade lá, muito apreciada no mundo inteiro para a dieta dos animais, né? Ela é muito importante, inclusive. Só que aí, obviamente, que a composição nutricional é muito melhor e muito menos variável do que é a farinha de pescado. E, obviamente, que o custo aqui para aquisição é bem mais caro do que a farinha de pescado. Mas são alimentos proteicos de origem animal que podem ser usados na dieta dos animais. Qual o cuidado que tem que ter? A quantidade, o volume, a concentração que pode ser usado. No máximo, em torno de 1%, no máximo 1,5% na dieta. E se os animais forem exportados, é proibido, não pode usar alimento proteico de origem animal em função da BSE, em função da vaca louca. Também há um risco muito grande aqui, principalmente farinha de sangue, mas nas outras também,
A farinha de sangue é um rico meio de cultura para bactéria, principalmente salmonela, né? Então tem que ter um cuidado muito grande no processamento e na conservação desses produtos aqui. Cuidar também, eu falei até 1,5% no máximo, porque para não deixar o gosto na carcaça, né? Principalmente na terminação. Muitas vezes quando fornece para os animais na terminação, é importante retirar antes, algumas semanas antes do abate, para não correr o risco de quando a pessoa vai comer a carne de suíno tem um gosto de peixe. Ora, se tu quer comer peixe, tu vai comprar peixe, né? Não vai comprar um suíno. Também não ficar com gosto de sangue, por exemplo. Então tem que ter um cuidado bastante grande. É uma concentração bem pequena, 0,6, 0,5, 1,5%. E também cuidar na conservação e de fazer uma retirada antes, um período de carência antes de abater os animais, para não ter risco de ter o cheiro ou o gosto na carcaça e na carne. Depois vem os alimentos volumosos, aqueles que têm mais de 18% de fibra. Nós temos aí as pastagens, os fenos, as silagens, né? O feno na parte mais seca, a silagem já é mais umedecida, né? O fornecimento dessa fibra. Ninguém está falando que a gente deve produzir feno e silagem para fornecer para suínos, mas se tem disponível, lembrem que ele pode ser usado aqui, principalmente o feno como fibroso, na dieta de uma fêmea em gestação para ajudar na expulsão do bolo fecal, e ela vai ser útil, no caso, esse volumoso, para aqueles animais que são adultos, onde já tem o século funcional. Para animais jovens, vai só ajudar no peristaltismo, mas não vai conseguir, os animais não vão conseguir utilizar porque não tem o século funcional ainda. Só tem século funcional os animais adultos, os suínos adultos. Nós temos também os alimentos concentrados, aqueles cujo teor de proteína bruta fica ao redor de 40%. São complexos formados por proteínas, minerais, vitaminas e, em alguns casos, também por antibióticos. Por antibióticos. Esses alimentos concentrados, então, esses complexos aqui são bem importantes porque eles suplementam. Olha só, o teor de proteína bruta em torno de 40%, obviamente que ele tem proteína na composição, minerais e vitaminas. Em alguns casos, como eu falei antes, tem antibióticos para atender uma determinada demanda, atender uma determinada situação da granja que está precisando do tratamento com antibióticos ou onde o desafio por patógenos é muito grande. O pessoal está com problema lá de higienização, por exemplo, por algum motivo a carga microbiana ficou grande e aí uma forma que tem de tratar é fazer a higienização e fornecer um antibiótico na ração. Outros alimentos, nós temos suplementos minerais, né, que são responsáveis pela formação principalmente dos ossos e dos dentes, formação também do sangue e da gordura. Nós temos os macrominerais, não quer dizer que são os mais importantes, pessoal, são aqueles fornecidos em maior, aqueles exigidos em maior quantidade, como cálcio, fósforo, sódio, cloro, o potássio, o magnésio e o enxofre. E os microminerais, aqueles exigidos em menor quantidade, como no caso ferro, cobre, iodo, cobalto, selênio, manganês, zinco e flúor. Depois tem outros que, né, ainda não são classificados como microminerais, mas estão em fase de estudo, como o molibdênio, o vanádio e o cromo. É importante levar em consideração as suas inter-relações. E em dietas à base de milho e farelo de soja, então lembra que eu falei lá, quando a gente mostrou lá as tabelas com a composição de uma dieta para suínos, e tinha milho, tinha farelo de soja, tinha fosfato bicálcico, olha aqui, ó, fosfato bicálcico, tinha sal, sódio, cloro, se é iodado, iodo também, cloreto de sódio com iodo, certo? Tinha premix mineral e premix vitamínico. Lembra que eu falei isso? Esses aqui são os minerais deficientes numa dieta milho e farelo de soja. Por quê? Porque o milho e a soja têm baixa concentração desses minerais. É o cálcio, fósforo, sódio, cloro, ferro, zinco, iodo e o cobre. Esses aqui, obrigatoriamente, começou a faltar a voz, obrigatoriamente vão ter que se fazer presente no premix mineral, numa dieta à base de milho e farelo de soja para os suínos. O cálcio e fósforo, então, dei o exemplo do calcário, fosfato bicálcico, fosfato monocálcico, fornece, então, também o cálcio e fósforo. O sódio, cloro e iodo eu posso fornecer a partir do sal iodado. O ferro, sulfato de ferro, cloreto de ferro, óxido de iodo também. E de cobre nós temos também sulfato de cobre, óxido de cobre,
Depende da concentração que tem do mineral naquele composto. Mas, via de regra, ele está presente, então, no premix. Assim como acontece com os minerais, nós temos a necessidade de suplementar também vitaminas. E tem 14 vitaminas com funções específicas no organismo. Lembrando que a vitamina K e a biotina são sintetizadas pela microflora, no século. E assim como acontece aqui, ó, que são deficientes esses minerais, essas vitaminas, a vitamina A, vitamina D, riboflavina, niacina, ácido pantotênico e a B12, obrigatoriamente vão ter que se fazer presentes no premix vitamínico. Então, nós temos o premix mineral e o premix vitamínico, ou um premix mineral e vitamínico, que contém essas vitaminas e minerais. Então, quando tu vai comprar lá o premix, ele apresenta toda uma lista das vitaminas e dos minerais presentes com a concentração específica de cada um ali, para tu saber quanto que vai ter que utilizar daquele premix na dieta. Bem uma recomendação de fábrica também, fornece 1% ou 2%, dependendo da fase que o animal se encontra. Mas ele é bem importante para não deixar ficar deficiente em nenhum desses minerais ou vitaminas, numa dieta básica milho, farelo e soja. Já falei da importância da água, né, pessoal? E a água, tanto para os animais consumirem, né, é importante. Também, se os animais consumirem água, eles vão consumir o alimento. Se não consumirem água, não vão consumir o alimento. Pode ter certeza. O animal com sede não vai comer, porque vai dar mais sede ainda nele. E os aditivos, né? Os aditivos existem, depois a gente vai falar ali uma lista bem grande, mas a água, para que vocês tenham uma ideia, o consumo aproximado deles, ó, no inverno e no verão, o suíno com 10 quilos é 1 litro no inverno, só que só para consumo, não estou falando água para limpar as instalações. É 1 litro no inverno, 1,5 litro no verão, por suíno de 10 quilos. Um suíno com 20 quilos já é o dobro disso. Com 35 quilos é 3 litros no inverno e 4,5 no verão. Um suíno com 100 quilos, 5 litros de água ele consome no inverno e 7,5 no verão. Quanto que ele consome de ração por dia? Em torno de 5 quilos, eu falei, né? Quanto que ele consome de água? Em torno de 5 litros. Então, é mais ou menos 1 para 1. Às vezes 1,5 para 1, ou quase 2 para 1, dependendo da época do ano. Na gestação, 5 litros também por fêmea no inverno e 8 litros por fêmea no verão. E olha, na lactação, 15 litros no inverno, 20 litros no verão. Também dependendo se ela está na faixa de conforto ou não. Se estiver na faixa de conforto, é isso. Se a temperatura for subindo mais vai aumentar o consumo de água. 15 litros por que na lactação? Porque ela está com o metabolismo a 1000 e tem que produzir leite também. Da onde vai vir o líquido que ela precisa? Está aqui, da água, né? Então, bem importante levar isso em consideração. Essa tabela aqui a gente tem que conhecer na granja para levar em conta que não pode faltar água nunca, e água de qualidade para alimentar esses animais. Se não tiver água, eles não vão comer. Aqui uma lista de aditivos que podem ser utilizados, enzimas exógenas, como a fitase, por exemplo, pode ser utilizada. Nucleotídeos, geralmente utilizados na fase de creche, bem importante para estimular o consumo dos animais, né, e manter bom estado sanitário deles. Promotores de crescimento, então nós temos vários aí, como cobre, zinco, por exemplo, que são utilizados como promotores. Óbvio que eles funcionam melhor, antibióticos também, quando existe desafio. Se a granja está limpinha, se a granja está andando redondinho, como se diz, não tem por que usar aditivo, porque não vai ter resposta. A resposta acontece quando os animais estão sujeitos a muitos desafios ali. A carga microbiana mais elevada é uma forma que tem de dar um suporte a eles, né? Dei um exemplo de uma dieta lá contendo antibióticos, em alguns casos, né, se utiliza. Aditivos antimicotoxina, antigamente chamavam de adsorventes de micotoxinas. Na verdade, eles são importantes em situações onde tu não confia, por exemplo, no milho que tu está utilizando na alimentação. Tu acha que tem o risco de ter a presença de fungos, e se tem fungo, há o risco de ter a micotoxina. Então, esse aditivo aqui, ele teoricamente gruda na micotoxina e não deixa o animal absorver, não deixa ela passar ali nas vilosidades do intestino e são excretados junto nas fezes. Algumas dietas já vêm junto com os aditivos antimicotoxinas. Já vem junto também já as enzimas, como a fitase, por exemplo. Flavorizantes, a gente já falou, né? Ele entra com o objetivo de dar um sabor. Por exemplo, a dieta prézinha dos leitões, que eu falei para vocês,
ela tem um cheiro de leite em pó, o gosto de leite em pó. Alguns têm cheiro de tutti-frutti, por exemplo, que o pessoal faz para estimular o consumo dos leitões. Acidificantes, falei dos ácidos orgânicos, né, usados na fase de desmame, quando cai muito a produção de ácido pelo estômago dos leitões, ácido clorídrico principalmente, e isso faz com que aumente o pH do estômago e com isso, aumentando o pH, tu não consegue ativar as enzimas. Usando um acidificante, tu força a queda do pH e faz com que as enzimas possam ser ativadas. Prebióticos, probióticos, simbióticos. Lembra que quando é feito o desmame, cai os lactobacilos, aumenta coliformes, aumenta enterococos. Uma forma que tem de manter o balanço é usar prebiótico e probiótico também para suplementar para os leitões, ou tu coloca na dieta, ou faz na forma líquida, abre a boca do leitão e dá uma borrifada lá. São alternativas que tem aqui vários. Tem outros aditivos que eu poderia colocar aqui, mas certamente vocês ouviram falar desses aditivos lá em nutrição, nutrição e alimentação, ou fisiologia e nutrição animal, porque a lista é grande e aqui a gente está mostrando uma aplicação deles, no caso dentro da suinocultura. Ele pode ser sim muito útil, mas lembrando que cada vez que tu usa um desse aqui, tu está aumentando o custo da dieta, então tem que verificar o custo-benefício, se está valendo a pena ou não, ou se aquele problema que tem na granja, de repente, é menos, o prejuízo, entre aspas, vai ser menor do que tu usar um aditivo. Porque, repito, tudo tem seu custo. Né? Tu vai ter que adquirir e vai ter as concentrações para ser utilizado, tem que mexer na formulação da dieta também. Então, tudo isso tem que ser considerado. Pessoal, com relação ao manejo da nutrição e alimentação, era isso. Foram vários vídeos, eu procurei fazer vários para não ficar muito pesados para vocês assistirem, para vocês poderem dar um intervalo, tomar um cafezinho, enfim, dar uma parecida. Seria assunto para 2 aulas nossas, se nós tivéssemos aulas presenciais, 2 aulas, mas, sem dúvida alguma, um dos assuntos mais importantes que tem, é uma das áreas que mais emprega na área de suinocultura, o pessoal buscando nutricionistas, né? O pessoal vem e faz mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área aí, porque realmente é importante, é muito desafiadora, é uma área que tu está constantemente como técnico sendo desafiado, porque tu tem diferentes ingredientes, como vocês viram, com concentrações diferentes de nutrientes, tu vai ter categorias diferentes para trabalhar, tu vai ter situações em que os animais, por algum motivo, não estão respondendo e tem que ver o que tem que ser mexido, de repente, na formulação, se o problema está na formulação, se não é alguma enfermidade, se vai ser necessário utilizar algum desses aditivos ou não, quanto é que custa isso, né? A formulação muitas vezes ela é dada em função do custo mínimo, então tem que ver se está valendo a pena ou não. O que tem de ingrediente à disposição na região também para considerar utilizá-lo numa determinada época do ano na formulação. Então, olha, são N fatores que causam uma série de desafios para no caso, o nutricionista aqui, que vai trabalhar com esses animais. Mas é muito, muito gratificante, é muito dinâmico, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre buscando novas tabelas para ver se mudou alguma coisa em relação às novas cultivares que estão sendo desenvolvidas. Os animais também, eles não são estáticos, eles são dinâmicos. Cada vez que estão entrando novas linhagens dentro da granja, a gente tem que levar em conta também se as exigências não estão mudando, e aí tem que estar sempre ligado nisso. Então é muito desafiador. E por ser desafiador, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. E isso é muito bom, né? Mantém a gente ativo, mantém o cérebro funcionando. Às vezes sai fumaça também. Mas é muito legal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo Cobalto, pelo chat, usem a atividade síncrona para perguntar também. E estamos aí. Por hoje era isso, então. Um abraço para vocês.